Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. E hoje eu vou responder a uma pergunta que eu recebi pelo e-mail da Margarete Lavoisier, de Gramado, Rio Grande do Sul. Ô Margarete, muito obrigado por ter mandado a pergunta, enviado a pergunta, agradeço aí pela atenção. Inclusive seu nome é um nome muito chique, né? O Lavoisier, pai da química moderna, Antoine Lavoisier, que tem aquela frase maravilhosa que ele disse: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos lá à resposta da sua pergunta. Pois bem, a pergunta da Margarete ela é muito interessante. Ouço muito falar de dupla personalidade. Afinal de contas, o que é uma pessoa de dupla personalidade? Entendo perfeitamente a sua pergunta e digo mais. As pessoas confundem dupla personalidade com a inconstância. Dupla personalidade, tripla personalidade ou múltiplas personalidades é um transtorno cujo nome correto é transtorno dissociativo de identidade. Esse transtorno é definido pela presença de duas ou mais personalidades distintas. A pessoa se comporta como se fosse duas ou mais pessoas. Inclusive, uma personalidade ou uma pessoa pode saber da outra ou não. Ora manifesta uma pessoa com uma identidade definida, ora outra pessoa ou até mesmo outras pessoas. São trocas de pessoas, como um ator que faz papel de dois ou mais personagens. As personalidades não têm semelhanças umas com as outras. Cada uma delas pode usar um nome diferente e cada qual com a sua história pessoal. Ou seja, pessoas diferentes no mesmo corpo. Estranho, mas é verdade. Na maioria das vezes, o histórico está ligado à infância, por abusos de toda natureza, inclusive sexual ou opressão, que podem ter sido cometidos por familiares, cuidadores, parentes próximos, como por exemplo até os pais. Infelizmente, as mulheres são as maiores vítimas desse transtorno, principalmente por causa do histórico de abusos ou outros tipos de violências do passado. O transtorno pode aparecer também na idade adulta ou até mesmo na velhice, por causa de alguns flashbacks muito comuns, principalmente nas vítimas do Alzheimer. A intenção positiva do inconsciente da pessoa é protegê-la de memórias ruins ligadas ao passado. É uma situação de fuga à procura de proteção dentro da própria mente. Há uma falta de identificação do sujeito com o corpo. Cada personalidade estranha o próprio corpo que acabou de sumir. É como uma nova casa a cada troca com o suposto outro. Até os choros são como se fossem de um intruso chorando nos olhos do outro. E esta situação causa uma não aceitação desse corpo que, ao olhar para si, uma voz interior lhe diz: esse corpo não pertence ao invasor que nele está. Infelizmente, por falta de conhecimento, muita gente ligada principalmente às religiões confunde o transtorno com entidades espirituais, encostos e até mesmo com demônios ou outros títulos. Não existe registro de cura, mas sim de autocontrole, bloqueando os comportamentos. O tratamento deve ser primeiro com um médico psiquiatra que irá medicar o paciente em parceria com um psicanalista ou um psicólogo que acompanharão o sujeito na caminhada da busca do equilíbrio. São raros os profissionais que conhecem ou estudaram a fundo estes transtornos. Isto significa que o sujeito deve ser muito bem cuidado por um profissional que tenha ciência do assunto. Os profissionais que atenderem o paciente devem ficar a par da história pregressa do mesmo e não deve ser descartada a hipótese do mesmo sofrer de depressão ou ansiedade. Se é usuário de drogas ilícitas, se é alcoólatra, se sofre de amnésia, se tem histórico de mutismo, perdas de movimentos, perdas de audição, disfunção erétil ou frigidez, e também se ouve vozes.
e uma pesquisa sobre uma possível esquizofrenia pode ser de grande valia. Estas informações ajudarão muito no sucesso diagnóstico. A hipnose é uma ferramenta muito importante para o tratamento, pois quem sofre do transtorno dissociativo são pessoas muito suscetíveis e com isso a facilidade para quebrar as âncoras se torna muito mais fácil. A hipnose certamente vai facilitar que as entidades se comuniquem umas com as outras, permitindo a intervenção do profissional e a interpretação do caso. O psicanalista e escritor Caio Fábio fala sobre o perigo dos profissionais da saúde mental que se apressam em diagnosticar a pessoa com este transtorno sem conhecer a história da mesma. Os psiquiatras usam o CID-10-F44 para distinguir o quadro. Alguns consideram que o mesmo já foi chamado no passado de neurose histérica de conversão. Em 1980, a Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria abandonou o termo neurose histérica, substituindo por transtorno dissociativo. Eu vou indicar para vocês 2 filmes. O Transtorno de Múltiplas Personalidades, que é a entrevista psiquiatra com Eve White, legendada em português. É um documentário de 30 minutos com a própria Eve e suas múltiplas personalidades. E também um outro filme, que é As Três Faces de Eve, com atores que retratam o caso Eve muito bem. Eve era Chris Costner Sizemore, mais conhecida como Eve White. Vale a pena assisti-los. Abraços e até breve.